quando você é vítima de traumas, você é vítima de pessoas que também foram vítimas. E que pessoas que também foram vítimas e que foram vítimas, e esse cordão não tem fim, né? Essa descendência da gente, ela não tem fim. E isso, para quem não está familiarizado com essa descendência informacional, isso diz respeito a histórias que a gente carrega de outras mulheres ancestrais da nossa família, muitas vezes, que também tiveram histórias que foram marcando a nossa história. Só que é como se fosse uma rede de Wi-Fi invisível. É Você isso não mesmo. enxerga. Você simplesmente tem um comportamento que tem a ver com a tua mãe, com a tua avó, com a tua bisavó e com até 7 gerações para trás dessa mulher na tua família, né? Então, eu acho bem interessante você ter essa visão, porque isso deixa a gente, às vezes, um pouco mais em paz, que não é uma escolha. Muitas vezes... Não, pelo contrário. É um- Quando você ganha o conhecimento, você descobre que você tem escolha, que é uma coisa que você não sabia que tinha. Ah, sim, mas que muitas vezes não é por maldade, não é por... Exato. É por não saber. Assim, para vocês se contextualizarem, assim, a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó veio da Itália, mãe da parte da minha mãe. A minha avó, muito pequenininha, falou para ela, eu quero tocar piano. E eles não tinham dinheiro. E ela falou assim, você vai tocar piano lá no tanque lavando louça. Então botou minha avó para lavar a louça com 4 anos. O que a minha avó fez com a minha mãe quando minha mãe tinha 4 anos? Botou na aula de piano. O que a minha mãe não fez comigo quando eu fiz 4 anos? Não botou na aula de piano. O que eu fiz com meu filho quando ele fez 4 anos? Botei na aula de piano. E vamos ver o que ele vai fazer com essa informação. Uhum. Mas eu comecei a fazer terapia com 8 anos, porque eu desenvolvi uma crise de pânico. Pudera, né? Não tinha outra escapatória. Tinha uma válvula de escape que tinha que sair por algum lugar. Por algum lugar. E eu tive uma crise de pânico muito severa, assim, com muitos efeitos colaterais. E aí eu tive que fazer terapia, o que foi incrível. Então eu comecei minha terapia com 8 anos e com 41 tive alta. Com 41 tive alta é ótimo. É ótimo, né? Parei Tipo, em vários 200 momentos, anos. mas assim, foi bem extenso isso e foi muito importante pra mim. Mas quando eu criei minha família, que eu também não sabia que eu ia criar, porque eu era uma pessoa muito solta nesse mundo, e eu queria ter um namorado, eu queria ter um marido, mas não queria ter filho. Paguei vários micos de vários programas de televisão, falando, não vou querer ser mãe e tal. Aí volto lá com meus 2 filhos, meu enteado. Mas basicamente, Patrícia, eu olhei e falei, cara, a história termina em mim. O trauma termina em mim. Os fracassos terminam em mim. E eu vou quebrar essa corrente. Que poderia vir para sua geração de descendentes. Assim, a minha avó paterna, né? A minha bisavó paterna foi trocada por outra mulher. Uhum. A minha avó paterna foi trocada por outra mulher. Ela teve só filhos homens. Uhum. Mas, você entende? Eu entendo perfeitamente. Então, pra mim, eu falei, eu vou parar, essa história vai acabar aqui. Então, quando eu casei com o Cris, outro dia até encontrei uma amiga minha, muito querida, que veio de um noivado, que terminou o noivado, sabe aquela frustração horrível, né? Você ficar noiva e antes do casamento você termina. E ela falou assim, poxa, você e o Cris, né? Era pra ser, deu certo. Isso era uma balada, 3 horas da manhã. Eu podia falar, valeu, beijo, tchau. E eu me deu um negócio, falei, não era pra ser. Não é assim. Não deu certo sem querer. Não foi uma coisa ao acaso. Sabe, a vida não é ao acaso. A vida é intencional. A gente tem que ser intencional com as nossas escolhas. A gente tem que ser intencional com as coisas que a gente quer pra nossa vida, com os nossos pensamentos, com as nossas falas, com as nossas ações. Então, assim, eu e o Cris não era pra ser. A gente se conheceu, a gente nem curtiu a gente não se curtiu, assim, como homem e mulher, a gente ficou muito amigo. E aí, quando a gente resolveu ficar, o Cris tem um filho, esse filho tinha 6 anos na época, então eu virei madrasta, e eu tive uma madrasta, e foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida. Então eu me tornei madrasta. Antes de ser mãe. Antes de ser mãe, de um pai que super escolhia o filho. Então eu me vi diante do meu passado, e aquilo era estranhíssimo para mim. Eu não consegui lidar a princípio. O Cris tinha tudo para desistir de mim. Eu tinha tudo para desistir dele, por falar, cara, não vou saber lidar. E ele também, tem um filho aqui, valeu. E a gente se escolheu nessa confusão. A gente se escolheu. A gente falou, não, a gente vai resolver isso juntos. E eu fui buscar ajuda de todos os tipos que você pode imaginar
de mantra, de psicólogo, de livros, de autoamor, de tudo que você pode imaginar para conseguir encarar uma criança de 6 anos que para mim era uma ameaça. E hoje é uma das pessoas que eu mais amo na vida, que é o Miguel. Então, assim, a gente conseguiu transformar a relação. A gente conseguiu passar por cima, sabe, de uma coisa que seria um obstáculo muito grande, que muitos casais não conseguem passar por isso, né? De ter um filho e isso ser um obstáculo. E a gente conseguiu. Mas não foi uma coisa fácil. E aonde você acha que essa valorização da família, ela veio forte para você? Porque eu não tive. Então era a minha chance de ter, né? Era a minha chance de ter. E quando eu encontro um homem disposto a lidar com os meus defeitos, com os meus erros, comigo nua e crua, sem maquiagem no melhor sentido da palavra, né? Assim, eu nunca maquiei pra ele. Não, eu tô lidando bem. Eu sempre fui muito honesta, sou muito honesta com os meus sentimentos, muito honesta. Então, eu sempre fui muito honesta com ele. E ele, de olhar e falar, tá bom, mas eu não vou desistir. Nós vamos conseguir passar por isso juntos. E aí eu engravido do meu primeiro filho, fico doida de hormônio, louca de hormônio, porque os hormônios, cara, do meu primeiro filho, eu olhava para as pessoas e falava assim, vem brigar comigo, pensava. Vem brigar comigo, vem. E ele aguenta também essa fase, que não foi fácil para ninguém, não foi fácil para minha mãe, não foi fácil para meu pai, não foi fácil para ninguém, foi fácil lidar comigo grávida do primeiro filho. Então, assim, quando as pessoas hoje falam, nossa, você e o Cris, era para ser tão bonitinho, cara, não é assim. Mas, assim, eu não ia abrir mão daquilo que era a minha família. E aí nasce meu primeiro filho, a gente começa a ter um monte de crises, porque meu marido bebia, tinha crise de ciúme, então eu tinha tudo para pegar isso e ir embora também. Eu tive tudo para ir embora, ele teve tudo para ir embora. A minha terapeuta falava que eu namorava com o carro ligado. Uhum. Qualquer coisa, entra no carro, vai embora. Eu tinha um apartamento, ele tinha um apartamento, sabe? A gente... Sei, se enchiam de seguranças do tipo, se eu precisar sair, eu tenho escapatória. Exatamente, até que a gente, né, como diz várias músicas lindas, inclusive do Chico Buarque, queimei meus navios, né? Uhum. Queimei meus navios, não tinha mais para onde voltar. Então, quando eu queimei meus navios, eu falei, não, eu vou ficar aqui e esse casamento vai funcionar. E essa relação vai funcionar. E essa família vai funcionar. E funcionou. E foi com terapia que você começou a ter esse desejo de ser mãe? Foi nessa descoberta do amor pelo teu enteado? Como é que surgiu? Porque você disse que... Você até falava que aceitava, de repente, ter um namorado, meio que ter uma vida de liberdade, mas que filhos não estavam no script. Aonde veio o desejo? O Cris falava muito assim pra mim, poxa, você vem de uma família que tem tantos dons, tantos talentos, e você realmente não... Vai parar em você. Vai acabar em você. Você vai deixar isso morrer e não vai deixar nada no mundo, assim. E aquilo começou a... É um ponto de vista bem chocante. Eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Porque, assim, tem meu tio Zé, que é um dos maiores diretores de teatro do Brasil. E aí minha mãe, e aí meu pai... E ele falou, cara, e aí vai acabar em você? É isso, você não vai deixar nada no mundo, nenhum material genético. Legado zero. Legado zero, exato. Sua vida vai ser você se amar ali, fazer as coisas por você mesmo. E a Preta, que era minha prima, ela um dia falou pra mim assim, você precisa ter um filho porque você precisa amar alguém mais do que você se ama. E aquilo me ecoou também, sabe? Falei, caramba... E aí aquilo foi moldando o meu pensamento e o romance com o Cris foi muito intenso, muita paixão, muito amor. E ele falava, eu quero ter um filho seu. Eu quero ter um filho seu, eu quero começar uma família com você. Meu sonho é esse. Eu falava, cara, como é que eu vou ficar com esse cara sem realizar esse sonho, sem deixar nada? E começou a nascer esse desejo de ser mãe. E eu descobri que eu não podia ser mãe. Que o meu óvulo era da metade do tamanho que deveria ser para ser fecundado. E aí aquilo me pegou muito, porque, pô, uma coisa é você brincar de não quero, né? Por um capricho ou por uma falta de se jogar na vida. Por medo, né? Por medo, exato. E outra é não poder ou ter aquele um impeditivo. Choque, né? Putz, você não pode. E aí, enfim, eu fiz um tratamento homeopático, que até hoje eu nunca vou saber se foi isso que deu certo, ou se não foi, ou se o óvulo resolveu crescer, eu não sei o que foi. Eu sei que eu fiz esse tratamento homeopático, que chama Ovarium, não sei se você já ouviu falar. É um tratamento que você toma
cada dia da semana, um metal. Então, sei lá, segunda-feira você toma cobre, terça-feira, prata, quinta-feira, ouro. Tudo em forma homeopática? Em forma homeopática. De glóbulos não, ou de gota. Tá. É um tratamento muito antigo que existe. A minha dermato, na época, me receitou. E aí o Cris ficava, toma lá as vitaminas. Hoje é segunda, hoje é terça, hoje é quarta. Ele ficava super me incentivando. E eu tomava, assim. Mas, cara, um gosto de água com açúcar, eu não dava a menor fé. Mas tomava. E aí marquei de ir na ginecologista para ver se tinha mudado alguma coisa. Quando cheguei lá, eu tava grávida. Grávida. Que linda. Então, assim, foi muito bom. Foi uma surpresa muito grande, muito grata. Mas os meus hormônios me deixaram muito maluca, muito doida na primeira gravidez. Na segunda eu fiquei ótima, fiquei incrível. Na segunda eu era uma mulher, assim... Quando eu falei fiquei grávida, minha família começou a chorar, né? Não, meu Deus, vai vir aquele demônio de novo. Aquela situação que ela estava enlouquecida. E não, já veio uma maturidade, uma coisa... Não sei te dizer de onde, que hormônio foi esse, porque os dois são meninos. Mas eu fui moldando muito a minha família, assim, na base da força de vontade. Do querer. Da força de vontade, sabe? Quando eu falei pro Cris, ou você para de beber, ou acabou. Ele realmente parou, tem 2 anos que ele não bebe. E aí eu também falei, cara, eu vou precisar parar de beber, porque eu preciso dar força para esse homem conseguir parar de beber. A gente é um só, a gente é cúmplice. Eu não tô casada contra ele, tô casada com ele. E aí eu parei de beber também. Essa é a força da mulher na família, né? Tipo, se eu não for junto... Se eu não for junto, isso aqui não vai dar certo. Vai enfraquecer. Vai enfraquecer. O elo, né? O elo tem que estar muito forte, né, do casal.